Bem-vindos a mais um vídeo, hoje sobre o trabalho ao domingo. O trabalho ao domingo é algo que deixou de aparecer como tema de conversa entre os católicos. Como é óbvio, eu também poderia dizer, quem nunca trabalhou ao domingo, que atira a primeira pedra. E portanto, o objetivo deste episódio não é estar a apontar aquele trabalho ao domingo, ou este trabalho ao domingo, porque eu próprio comecei por a minha vida profissional por trabalhar ao domingo. É normal, nos dias de hoje, vivemos numa civilização que já não sabe porque descansa ao sábado ou porque descansa ao domingo. E então, sábado e domingo tornaram-se em mais 2 dias da semana que podemos fazer e viver de maneira que entendermos. E é verdade, Deus dá-nos sempre essa liberdade. Nós em tudo poderemos sempre viver como quisermos. Deus nisso é muito honesto. Mas depois também julgará a nossa alma conforme as nossas escolhas. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava entretido no retalho. Quem não sabe, é uma indústria nas vendas, ao fim e ao cabo, de retalho. Todos trabalham ao sábado ou domingo, qualquer dia da semana. E, portanto, nunca me pus nesta questão de se deveriam ou não trabalhar ao domingo. Aliás, até as pessoas querem trabalhar ao domingo porque ganham mais. Ou seja, há as empresas, por norma, porque ainda há uma espécie, ou havia, hoje já não sei, uma espécie de estigma social em trabalhar ao domingo, pagava mais para as pessoas trabalhar ao domingo. Pronto. E agora, o que é que acontece? Eu, com o que eu verti, pôs esta questão. Eu trabalhava ligado ao retalho. Será que eu deveria trabalhar ao domingo? Há exceções em que poderemos trabalhar ao domingo. Já vou abordar essa questão. E então eu ficava a perguntar a mim próprio, e perguntava até, como eu estava a estudar teologia, a amigos meus que já tinham sido ordenados sacerdotes. Olha, eu tenho duas propostas de trabalho. Uma em ganho mais e vou trabalhar ao domingo. Outra em ganho menos e não vou trabalhar ao domingo. O que é que eu deveria fazer? E a resposta era sempre muito dúbia. Sacerdotes modernistas, claro. Era muito... Nós não somos judeus. Se o trabalho ao domingo é melhor e compensa mais para a família, é lícito, etc, etc. E eu não ficava satisfeito nunca com esta resposta. E comecei a aprofundar este tema do trabalho ao domingo. E a conclusão, que é aquilo que é a doutrina católica tradicional, é que, então, é lícito trabalhar ao domingo se a subsistência da pessoa ou da família estiver em causa. Portanto, há pessoas, como sabemos, têm restaurantes e é lícito trabalhar ao domingo e ao sábado e aos dias em que as outras pessoas descansam, tal como um médico, um enfermeiro, é lícito fazê-lo porque estão a prestar um serviço em que estão a ajudar a comunidade e estão a ajudar as pessoas, no caso de quem trabalha num restaurante, por exemplo, a descansar e, portanto, estão a ajudar o lanzeiro. E, portanto, eu diria que há trabalhos em que é lícito trabalhar ao domingo. Trabalhos de hospedagem, trabalhos de serviços indispensáveis. Claramente, há trabalhos em que não é lícito trabalhar ao domingo, como, por exemplo, o trabalho do retalho. Viver para servir os outros para compras supérfluas não é necessário. Compras como, por exemplo, de pão, carne, etc., não é necessário. O talho, os padeiros, todos esses ofícios não trabalham ao domingo, por norma. E as superfícies comerciais, como sabemos, têm toda uma outra gama de valores que não a nossa católica. Para esse é diferente, o lucro é que interessa, mais um dia aberto, é mais uma oportunidade de vender e, portanto, estamos a falar de outro tipo de esquema. Mas a mentalidade do católico tem que ser: se a minha sobrevivência não estiver em risco, ou seja, se o meu trabalho, ou se a minha família, desculpem, não necessitar que eu trabalhe ao domingo, porque vamos imaginar que eu não tenho mais nenhum tipo de trabalho, então eu, como pai de família, tenho que trabalhar ao domingo e em qualquer outro dia da semana. Portanto, vamos por prioridades morais. A moral na Igreja Católica é um pouco assim. Claro que não se pode trabalhar ao domingo como pedido de Nosso Senhor, e temos que responder a esse pedido de Nosso Senhor passando o dia em oração e virados com o nosso espírito e a nossa alma para a missa, a Santa Missa, para a oração, mas temos acima de tudo que privar-nos das coisas mundanas, e isso implica o trabalho muitas vezes. Então, não trabalhar ao domingo quando a minha sobrevivência não dependa disso. Para quem depende disso, para sobreviver, então é lícito. Agora, como é óbvio, aqui vai ter que ser uma análise individual. Quem está a ouvir isto e não tinha esta ideia bem presente, façam uma análise e um exame de consciência sobre isto. Falem com o vosso diretor espiritual e perguntem se é lícito ou não trabalhar ao domingo. A maior parte das pessoas vão verificar que não será lícito e deveriam ou poderiam arranjar outro tipo de trabalho.
Porque eu julgo que, obedecendo a Nosso Senhor, temos benefícios. No meu exemplo, por exemplo, quando eu estava a escolher entre um trabalho ou outro, um que trabalhava ao fim de semana e outro que não, onde ganhava mais a trabalhar ao fim de semana, optei por trabalhar ao dia de semana apenas e ganhar um pouco menos. Ora, Nosso Senhor foi simpático, Nosso Senhor responde sempre depois de nós tomarmos as decisões. E poucos meses depois encontrou outro trabalho melhor e outro trabalho melhor e, portanto, as coisas têm sempre acontecido para melhor. Claro, haverá o dia em que não será assim, mas para já a escolha, pelo menos, de evitar o trabalho ao domingo pareceu-me funcionar. Pelo menos nunca vi ninguém, como disse uma vez um sacerdote da Fraternidade de São Pio X, ficar mais rico por trabalhar ao domingo. Portanto, mais 100, menos 100, menos 200, menos 300. Pensem bem sobre se é lícito, então, trabalhar ao domingo. Mas não só queria mencionar qual é o tipo de trabalho que é lícito ou não lícito, trabalhos de serviço, ou trabalhos em que a vossa subsistência dependa totalmente disso. São estas as duas únicas noções em que eu acho que é possível contemplar o trabalho ao domingo. Mas também para quem não trabalha ao domingo é preciso ainda mais cuidado com esta questão. Porquê? Porque depois, ok, não trabalhamos ao domingo para terceiros, certo? Mas depois temos o domingo livre. E o que fazemos com esse domingo? Ou passamos o dia deitados, ou ver um filme, ou uma série, ou ler um livro estapafúrdio, ou pior ainda, entretidos em atividades que são totalmente pagãs. É certo que é lícito juntarmos a família. Aliás, o domingo deveria servir precisamente para isto, para enriquecermos os nossos deveres de Estado, também com o convívio fraterno, como se costuma dizer hoje em dia, está muito na moda, eu detesto esta palavra, mas acho que toda a gente compreende o que é que ele quer dizer, o convívio com as pessoas da nossa comunidade, da igreja, com as pessoas da nossa família, com as quais devemos ter laços de família, mas muitas vezes eu noto que se passa para esse extremo e passamos o domingo então entretidos com coisas e atividades, e não propriamente com o que deveríamos fazer, que é a missa e a oração. Vamos à missa, aquele pisco está assinalado, marcamos aquele ponto e o resto do dia passamos completamente longe de Nosso Senhor. Eu não sei quanto a vós, quanto a mim, é uma coisa que aparece sempre no meu exame de consciência e é uma coisa que eu tenho sempre muito cuidado porque tenho sentido ao longo do tempo que isso é o mais comum, é cairmos nessa tentação. Especialmente com família e com filhos, quando o domingo é um dia que se pode descansar também, é muito tentador. Ok, já fui à missa, 9 da manhã, estou despachado, vou para casa, agora vou-me deitar, vestir o pijama e ler um bom livro de agricultura. Ora, certo, podemos fazê-lo em certa medida. O descanso é lícito e é aprazível a Nosso Senhor, mas temos também que lhe dedicar mais tempo. Portanto, para quem é católico, os meus conselhos seriam sempre, e claro, isto teriam sempre a ver com o vosso diretor espiritual, mas aproveita o domingo não só para ir à missa, mas para rezar o terço ou o rosário, ou então dedicarem-se, por exemplo, porque não apanhar o breviário, rezarem 1 hora as laudes, a prima, ou quem sabe a sexta, ou então as vésperas, ou então mesmo as completas. Portanto, utilizem o domingo para meter mais orações e, claro, também para descansar e conviver com a família. Eu, há pouco tempo, perguntei a um sacerdote da tradição, porque tenho tido imensa coisa para fazer e daí estar a lançar poucos episódios, devido a vários projetos familiares que estão a acontecer, mas tenho tido imensa coisa para fazer e tanto coisas na rua, no exterior, como dentro de casa, coisas que têm a ver com obras, renovação, etc. E a minha pergunta com o sacerdote foi, ok, olha, eu tenho imensa coisa para fazer e só tenho o sábado porque eu trabalho, como todos vós trabalham, só tenho o sábado para as fazer com a total disponibilidade, porque o resto dos dias acabo o trabalho, 5, 6 horas, e depois é que começo a trabalhar e não dá muito tempo para me dedicar a outras coisas. E então quando aparece o sábado, dedico-me 100% a um trabalho que gostava de fazer, mas depois ao domingo, aquele tempo que era tão bom fazer, acordar de manhã, ir para a rua, fazer algum tipo de jardinagem, algum tipo de trabalho de agricultura. E se bem que é lícito fazer um pouco, como é óbvio, temos o dia todo disponível, convém pelo menos fazer um check e, no meu caso, com filhos, não mostrar aos meus filhos que é um dia como aos outros, em que o pai trabalha, levanta-se e vai trabalhar. Então o sacerdote aconselhou-me, não, Diogo, olha, ao domingo é Nosso Senhor, é a missa, é a família, evita o trabalho. E claro, obviamente não é um dia sem fazer, não podemos cair no escrúpulo de eu sou uma dona de casa, não vou pôr uma máquina de lavar a fazer, ou eu sou pai de família, não vou fazer o almoço ou o jantar para os meus filhos. Não somos
aí sim, extremistas farisaicos do templo, mas convém fazermos os nossos planeamentos. Por exemplo, eu vou dar-vos dicas daquilo que nós fazemos aqui em casa para planear o domingo. Nós ao domingo não compramos nada, zero. Eu não vou comprar pão, eu não vou a um supermercado, eu não vou a uma loja e eu evito ir até a sites ver material para comprar. Porque um site é sempre fácil, não é? Abrimos um site, pois é isto que eu queria ver, deixa-me lá ver isto, que é preciso comprar. Especialmente agora com tanta renovação, há sempre coisas para arranjar. E eu faço esta limitação, portanto não compramos. Se não temos pão, das duas uma, ou compramos pão mais no sábado, é o que temos feito, ou então fazemos pão em casa, simples. Ou, se bem que nós não temos muito talento para isso, apesar de termos agora um forno a lenha, ainda não estou à vontade para testar a minha força panificadora interior. Mas para vos explicar isto, fazemos os planeamentos do pão, por exemplo, da comida, não vamos comprar nada. Se for preciso, eu prefiro ir a um restaurante em que há um serviço que é lícito, que eu peça a uma pessoa que trabalha num restaurante que me sirva, porque me ajuda a relaxar e essa pessoa está ao serviço da comunidade nesse momento, do que propriamente eu ir a um supermercado comprar coisas para o meu almoço. Porquê? Porque o supermercado é supérfluo. Se eu vou a um supermercado ao domingo, significa má organização. Significa que eu estou a fazer os outros trabalhar ao domingo. E o objetivo do católico é que ao domingo os outros possam também descansar. E se eu ao domingo estou a dizer, não por palavras, mas por gestos e ações, que eu consumo os serviços de ilícitos, como coisas supérfluas de compras, etc., então eu estou a provocar, e estou, aliás, a violar um mandamento. Nosso Senhor, obviamente não o sabendo, dificilmente será de forma grave, mas se eu tenho consciência que estou a provocar ou fazer com que os outros trabalhem ao domingo, então o problema passa a ser meu também. E então não só eu deixo de estar a santificar o meu domingo, como estou também a provocar que os outros não o santifiquem. Então é um trabalho com duas frentes, é um problema, pode ser um problema moral com duas frentes, que é eu danifico a minha alma e possivelmente a dos outros. Ainda que, claro, muitas vezes façamos isto sem saber. Então, só isto. Planear o domingo. Não ir às compras. Não fazer com que os outros trabalhem ao domingo em coisas desnecessárias. Claro, se eu partir a cabeça ou se eu tiver um acidente de carro, vou ao hospital porque há quem me sirva. Nós temos serviços que são lícitos, novamente, estarem ao serviço nestes dias. Mas utilizar o domingo para Nosso Senhor. Evitar o trabalho excessivo em casa. Mesmo coisas que nós temos para fazer. Seja cortar a relva, seja podar umas árvores, seja pintar uma parede. Vamos deixar isto para segunda-feira. Vamos focar-nos em fazer isto ao sábado. E mesmo que tenhamos de fazer alguma coisa pouca no domingo, que não seja nada que nos leve, ao menos que leve os nossos filhos a pensar isto não é um dia como os outros. Não é, não pode ser, nem para nós deve ser. É um dia que tem que ser guardado para Nosso Senhor. Acordar, garantir que as orações, pelo menos nesse dia, são bem feitas. Da manhã, da noite. Ângelos, os 3 ângelos, o terço ou o rosário, tudo isto tem que estar bem feito para que possamos então depois agarrar numa enxada, numa forquilha e capinar um pouco, ou que possamos ir fazer um passeio de lazer, que é completamente lícito nós aproveitarmos o domingo também para estar em família. O que não podemos perverter é a noção de que o domingo é um tempo para Nosso Senhor. E Nosso Senhor quer que, sem dúvida, que nós cuidemos do jardim, ou seja, da terra, das coisas, da nossa família, dos nossos deveres de Estado, mas quer, acima de tudo, que cuidemos da nossa alma. E isto tem que passar não só para os nossos filhos, mas especialmente também para a nossa família e ainda mais para aqueles que não são católicos. Se eu vivo o meu domingo ao pé da minha família que não é católica, como eles o vivem, então qual é a diferença? É que eu vou à missa, então obrigado. Eles não querem, porque simplesmente é uma escolha de ir a um evento que demora 20 minutos, 30 minutos, 1 hora e meia no máximo, e depois estou em casa novamente a ver a série da moda. Um grande abraço, espero que estejam todos bem. Tenho lançado poucos episódios, no entanto, vamos com calma, nem todos os meses são iguais. São os meses de verão, vocês também certamente estão ocupados em aproveitar as férias. Vamos conversando, um grande abraço, até à próxima.